Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas questões filosóficas que parecem simples, mas que na verdade são um universo à parte. Com base no artigo de Victor Hugo Oliveira Marques, vamos explorar a natureza do tempo. Afinal, o que é o tempo, lá no fundo? Pois é, essa pergunta não é nova. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os físicos de hoje, todo mundo tenta decifrar esse mistério. E essa busca nos obriga a olhar não só para o universo, mas principalmente para dentro da nossa própria experiência. E é exatamente essa experiência que está no centro do debate de hoje. E isso nos joga direto na questão da singularidade. Pensa bem, será que existe um único tempo, uma espécie de tempo mestre que conecta tudo? Desde o tempo que o relógio marca, que é super preciso, até aquele tempo meio maluco que a gente vive num sonho. Será que tem uma única fonte para tudo isso? Essa é a grande pergunta. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor essa busca por um tempo único. Depois, a gente entra na resposta bem radical do filósofo Heidegger, que coloca o ser humano no centro de tudo. Em seguida, vamos ver um desafio a essa ideia. E, por fim, a gente vai descobrir como a resposta pode estar na própria existência, enxergando o tempo como uma espécie de abertura. Então vamos lá. Começando pela primeira parte, essa ideia de unificar as várias formas como a gente experimenta o tempo. O filósofo John Siles coloca o dedo na ferida com essa pergunta. Como é que a gente junta numa mesma caixa o tempo objetivo da ciência com o tempo super subjetivo de um sonho, da imaginação ou até da loucura? A tentativa de criar uma teoria que dê conta de tudo isso é o que torna esse problema filosófico tão complicado. E agora vamos ver como um dos gigantes da filosofia, Martin Heidegger, propôs uma solução bem ousada para essa questão da origem do tempo. Primeiro, a gente precisa entender um conceito central para ele: Dasein. É uma palavra em alemão, mas a ideia é a seguinte: Dasein é a nossa existência, o ser que cada um é. É aquele que tem a consciência de si e pode dizer eu sou. Para Heidegger, tudo começa aí, com a gente. O segundo termo importante é Zeitlichkeit, que a gente pode traduzir como temporalidade. E aqui vem a virada de chave. Para Heidegger, o tempo não é uma coisa externa, tipo um rio que passa e a gente está dentro dele. Não. O tempo é a própria estrutura do nosso ser. A gente é temporal. Então, a ideia principal dele é essa, ó. Todas as formas de tempo, todas mesmo, nascem da nossa própria existência, do Dasein. Nós somos a fonte. E essa é a resposta poderosa dele para o problema da singularidade do tempo. Mas, claro, na filosofia, uma ideia tão forte assim não ia ficar sem um bom desafio, né? E é aqui que a gente entra no coração do conflito dessa análise. E o desafio vem de um terceiro termo, um que o próprio Heidegger deixou meio no ar, meio misterioso: temporalidade. Ele falou sobre isso como sendo a temporalidade do ser, com S maiúsculo, do ser em si e não só a nossa. Só que ele nunca desenvolveu a ideia até o fim. E esse buraco que ele deixou abriu espaço para muito debate. Esse slide aqui mostra a briga de ideias de forma bem clara. De um lado, a visão do Heidegger. O tempo vem de nós, da nossa existência, da Zeitlichkeit. Do outro lado, a pergunta provocadora do John Siles. E se essa tal de temporalidade for, na verdade, um outro tempo? Um tempo que já existia antes da gente e que existe fora da nossa experiência. Ok, então como a gente resolve esse impasse? Vamos ver agora a solução que o artigo do Marques propõe, que curiosamente encontra a resposta dentro do próprio pensamento de Heidegger. A chave para resolver o quebra-cabeça, de acordo com o autor, está nesse conceito aqui: a decisão antecipadora. Parece complicado, mas a ideia é bem forte. Pensa naquele momento de clareza total, sabe? Quando uma pessoa para, olha para a própria vida, encara sua finitude e decide viver de um jeito mais autêntico. É nesse instante, nessa abertura especial, que algo fundamental sobre o tempo e o ser se revela. Vamos seguir a lógica do autor, passo a passo. Primeiro, a nossa existência, o Dasein, já é por si só uma abertura para o mundo. Segundo, essa abertura fica mais profunda, mais real, naquele momento da decisão antecipadora. E aqui vem o pulo do gato. Terceiro, é nesse exato instante que o próprio ser se manifesta. A conclusão, então, é que a temporalidade não é um tempo lá fora, mas algo que aparece dentro da nossa própria abertura existencial. E isso nos traz para nossa conclusão que tem uma implicação bem profunda sobre como a gente pode entender o tempo e a própria existência. Então, resumindo a ópera,
temporalidade não é um segundo relógio cósmico funcionando em paralelo. É algo muito mais fundamental. É a abertura da abertura. É como se fosse a condição que permite que o nosso tempo existencial sequer comece a ticar. E essa citação amarra tudo de uma forma muito poética. O ser, a realidade mais fundamental, acontece nesse instante de abertura. Ou seja, o aspecto mais profundo do tempo se revela justamente no momento em que a gente se realiza como ser humano de forma autêntica. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Se o tempo está tão ligado à nossa existência, a essa tal abertura, então de que forma as nossas vidas, as nossas decisões e a nossa consciência moldam a experiência que cada um tem do tempo? A resposta, pelo visto, não está num relógio, mas na própria maneira de existir.